paz do Senhor Jesus aos irmãos da Igreja de Cristo. Sou o pastor Paulo Henrique, este é o canal da Palavra. E neste domingo nós estaremos estudando mais um pouquinho acerca das Escrituras Sagradas. Nós vamos estar estudando a quarta lição, 26 de abril, que diz a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. Vai destacar aqui o texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria, texto áureo. Este espírito de sabedoria é o Espírito do Senhor que age em nossas vidas, em todas as áreas, não só ministerial, mas quando o crente tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor dá sabedoria para ele lidar em várias áreas de sua vida, como foi, por exemplo, na vida de Salomão. Na vida de Salomão, ele tinha sabedoria para lidar em todas as áreas de sua vida. A verdade prática está nos ensinando a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então essa vocação do crente é para a salvação. Não é a vocação ministerial. A ministerial, o apóstolo Paulo, ele vai descrever ela no capítulo 4 de Efésios. A vocação do crente inclui a herança de Deus, as bênçãos de Deus para com as nossas vidas, como nós aí já estudamos, nas lições anteriores. Vamos estar aqui agora lendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, no capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, versículos de 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual o sobre-excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então no versículo 16, o apóstolo Paulo aí vem falando aos irmãos de Efésios que ele lembrava de todos eles em oração, para que o Senhor pudesse
iluminar. Nós também já falamos da iluminação na lição passada, que a iluminação é a revelação do entendimento das coisas espirituais. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele orava para a igreja, para que os irmãos, então, tivessem a revelação espiritual. O primeiro ponto, o objetivo aí é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Agora vamos aqui ler o ponto central, da nossa lição. Ponto central da nossa lição, que vem falando da seguinte forma: a herança de preciosas riquezas espirituais dos eleitos faz parte da vocação do crente. Então, é sobre esse assunto aqui que hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Aqui é o primeiro tópico, né? Vem falando a esperança da vocação e as riquezas da glória. O primeiro item vai falar ação de graça e intercessão. Paulo aqui se alegra e dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? Algumas lições anteriores nós já comentamos quais são estas bênçãos espirituais, mas aqui de novo nós vamos reforçar. Quais são essas bênçãos espirituais? Eleição, predestinação e a filiação, o dom do Espírito Santo. Essas são as 4 bênçãos espirituais que ele se alegra, o apóstolo Paulo, ele se alegra, né, pelo Senhor ter revelado a grandiosidade, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Outra coisa que Paulo estava ciente é de que quão maravilhoso é o Evangelho, né? Mas ao mesmo tempo é impossível alguém, né, a glória dessas boas novas sem sermos ensinados por Deus. Então é impossível nós alcançar, né, essa grandiosa graça sem nós primeiro aprender de Deus, aprender da tua palavra, aprender do teu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa graça de Deus que vem sobre as nossas vidas para consumar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então só pode ocorrer por obra do Espírito. Ou seja, por mais intelecto que alguém tenha, ou por mais inteligente, por mais QI que uma pessoa possa ter, não conseguirá compreender, a não ser que for pelo Espírito Santo. Por isso a necessidade de cada um de nós ter a sua própria experiência com Deus. Isso vai fazer com que essa experiência que o crente individual tem com Deus, ela fique marcada na vida do crente. Faz com que o crente viva o Evangelho de forma plena. Então, o que nós, como crentes em Cristo, devemos fazer? Cada um no individual, buscar ter experiência com Deus, ou seja, enfincar as nossas estacas, né? Termos mesmo uma vida estruturada, edificada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí então nós desfrutamos do poder do Evangelho de forma plena. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no segundo item, vai falar acerca da esperança da vocação. A esperança
da vocação. Tal esperança se divide em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas. Segundo, a chamada abrange serviço, santificação no presente, né? E terceiro, a participação da glória futura. Essa esperança da vocação, né, envolve nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Nós entendemos, então, que essa vocação, né, essa esperança da vocação é plena. E na plenitude de Deus sobre as nossas vidas, a salvação envolve tudo isso. Ela envolve passado, ela envolve presente, ela envolve futuro. Passado, por exemplo, porque os nossos pecados, ele foi perdoado, né? No capítulo 1 de Efésios diz que em Cristo temos redenção pelo seu sangue. Então o nosso passado, né, ele foi perdoado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós alcançamos a graça, reconhecemos o seu senhorio, levantamos as nossas mãos cansadas e se rendemos a Jesus como único suficiente Salvador, então em Cristo, né, temos essa redenção pelo seu sangue. Passado, presente, o presente. João escreve na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, dizendo que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa de todo o pecado. Aqui está falando de presente. Agora futuro. Futuro, Romanos capítulo 5, versículo 9. Se formos salvos pelo seu sangue, muito mais seremos justificados para sermos salvos da sua ira, ou seja, o futuro. A ira de Deus que se derramará sobre toda a terra. Então aqui fala de futuro. Glórias a Deus. Agora vamos lá no item 3. No item 3. Vamos ver o que está dizendo aqui no item 3. No item 3, as nossas escolas bíblicas. Sempre nós vamos aí avisar e lembrar os irmãos que vai continuar fazendo aqui no nosso canal da Palavra, no canal do YouTube, né? E os demais trabalhos, eles vão sendo já realizados na igreja, né? Nós estamos aí colocando algumas estratégias e nós vamos começar a fazer aí os trabalhos na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Escola Bíblica Dominical nós vamos continuar fazendo aqui pelo canal da Palavra no YouTube. E o item 3, as riquezas da sua glória, da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. Vamos enfatizar aqui sua herança, que Deus deu aos seus eleitos. O termo riquezas significa o quê? Bênçãos que acompanham o plano da salvação. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: mas está escrito, nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O tópico 2. Tópico 2 vem falando sobre a sobreexcelência, grandeza, força do poder divino. A sobreexcelência, nós vamos explicar o que é a sobreexcelência, grandeza, força do poder divino. Sobreexcelência, grandeza do seu poder. O que é sobreexcelência? Sobreexcelência é extraordinário. É algo
extraordinário. Sobre excelência é algo fenomenal, é algo extraordinário. Eu acredito que todos os irmãos já ouviram a palavra ordinário. O que é ordinário? Ordinário é tudo aquilo que é planejado rotineiramente. O que a gente já sabe, o que vai acontecer, o que a gente já sabe como vai ser. Por exemplo, quando nós falamos em reunião ordinária, são aquelas reuniões feitas semanalmente, mensalmente. Agora, entre um intervalo ou outro, pode existir a reunião extraordinária. O que Paulo deixa claro em dizer que o poder de Deus é sobreexcelente. Ele deixa claro aqui que não é algo ordinário, ou seja, não é algo rotineiro. Isso demonstra que só o poder, né, de Deus pode ser produzido em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus que sobrepõe muitas as coisas, né? Ele é sobrepujante a todas as demais coisas. O poder de Deus é algo extraordinário. O poder de Deus é sobreexcelente. Sua grandeza, sua força, o seu poder. Agora o item 1 aí do tópico 2 vai falar o item 2, perdão, meus irmãos. Vamos lá no item 2. A força do poder divino. O item 2. Vamos lá no item 2. Glórias a Deus. O item 2. A força do poder divino. Item 2. A força do poder divino. Vamos separar aí três coisas que é muito importante. A operação aí ela traduz como uma energia. É aquilo que movimenta, aquilo que se locomove, né? Então a operação aí ela traduz uma energia. A força ela traduz intensidade. Nós somos movimentados pela força, por uma intensidade de força que vem direto de Deus. O terceiro que a gente tem que analisar é o poder inerente de Deus, ou seja, a salvação é operada em nossas vidas pela força do poder divino. A nossa vitória é porque que o crente ele recebe vitória, porque o crente ele é abençoado, porque o crente recebe bênçãos. É porque nós não agimos sozinhos. Nós não agimos sozinhos, nós somos movimentados, movidos, motivados pelo poder que vem de Deus. Esse aí é o segredo dos salvos, né? Nós somos motivados pela força que vem do Senhor, o nosso Deus. Agora vamos aqui no tópico 3. Vamos aqui no tópico 3. Tópico 3. Tópico 3, que vai nos relatar Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. O primeiro item aí, esse primeiro item aqui. Cristo, a primícia dos que dormem. Né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Né? Outros, antes da ressurreição de Cristo, ressuscitaram, como Lázaro. Né? Como Lázaro. Lázaro, ele ressuscitou. Né? Mas Lázaro ressuscitou, mas depois, novamente, Lázaro morre, experimenta novamente ali a morte. Né? Agora, Cristo ressuscitou para a vida eterna. A ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Em 1 Coríntios, capítulo
15, versículo 14, diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ele seria mais um mártir. Mas ele ressuscitou, vencendo a morte. Isso nos dá certeza de que seremos ressuscitados também com ele. Agora vamos aqui no item 2. No item 2. Item 2 do terceiro tópico. O item 2. Cristo elevado à direita de Deus. Cristo elevado à direita de Deus. Filipenses no capítulo 2 diz: tende uma voz, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumiu a sua forma humana, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Isso é uma ação de Deus, é um modelo que motiva a igreja para a exaltação de Cristo, né? É um modelo que nos motiva, um modelo para nós como igreja de Cristo. Um ponto aqui que nós temos que destacar é como Cristo, né? Ele deu testemunho aqui na face da terra, expressando o amor de Deus para com os homens. Assim também nós como igreja devemos ser exemplo de Cristo, expressando o amor, né, da igreja, o amor do povo de Deus para com todos. Agora aqui o terceiro item do tópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Todas as bênçãos do Pai com relação a Cristo têm a ver com a igreja, porque Deus designou a igreja para ser a plena expressão de Cristo. Como igreja, agência do reino de Deus, temos que ser a plena expressão de Deus. A expressão de Cristo. Antes de aqui terminar o segundo item, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas como Cristo foi a expressão máxima de Deus aqui na terra, com seu testemunho de vida, assim também a igreja de Cristo, hoje nós, né? Temos que ser a expressão de Cristo, verdadeiros agentes do reino de Deus aqui sobre a face da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha aí um bom aproveitamento dessa lição. E como a gente já falou, a escola bíblica dominical nós continuaremos fazendo. A gente vai continuar fazendo, né, pelo canal da Palavra aqui no YouTube. E os cultos, né, nós já estamos aí conversando para uma retomada. Em breve nós retornaremos os nossos cultos de forma diferente. Não será como era antes, de uma forma diferente, mas nós voltaremos aí então às nossas atividades, né? De forma que a gente também vai fazer dentro da lei e que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos ajude a compartilhar. Os irmãos que estão se inscrevendo, que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz.